Saúde o povo de Deus com a paz do nosso Deus e Pai e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aqui quem vos fala mais uma vez é vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas. Deus, nessa noite nos deu mais uma palavra em forma de áudio devocional. Aqueles que estiverem ouvindo ou assistindo através do YouTube, peço que se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe e ative os sininhos na opção de todas. O Senhor nos deu mais uma palavra em forma de áudio devocional que se encontra no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 9. Vamos estar lendo do versículo 21 até o versículo 29, que tem por tema o jovem lunático. Diz assim, o versículo 21 da palavra do Senhor: perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Glória a Deus. Nós conhecemos a história deste jovem, a qual o inimigo pegava ele, lançava no fogo, lançava na água. E desde a sua infância, como diz no versículo 21, aleluia, quando Jesus o perguntou: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. Então aquele jovem passou muitos anos oprimido por Satanás, a exemplo da mulher do fluxo de sangue, a exemplo do endemoniado gadareno. Ele passou muitos anos sendo oprimido por Satanás. Nós também, na nossa ignorância, quantos anos passamos sendo oprimidos por Satanás, escravos de Satanás? E muita gente estão até o dia de hoje sendo oprimido por ele, sendo escravo dele, em correntes malignas, em vícios. Aleluia. E o inimigo escravizando. Não é diferente da situação dele. O inimigo lançava ele no fogo e lançava na água, para tentar matar. Quanta gente o inimigo põe na mente para se matar, para fazer o que é errado, para matar, para roubar, para destruir, para se afastar de Deus. E as pessoas obedecem à voz do inimigo. Muitos porque o inimigo já escravizou, outros porque escolheram se afastar de Deus. Mas esse jovem, eu creio que ele não teve escolha. Foi desde a sua infância, desde de criança, que o inimigo oprimia ele. Ele não teve o direito de escolha. Mas você e eu temos o direito de escolher servir a Deus. Deus diz: eu apresento, Deus disse na sua palavra para o seu povo, e para nós ele diz também: eu apresento para vós o bem e o mal, a vida e a morte. Escolhe, pois, o bem e vive.
O Senhor apresenta para nós o bem e o mal e a vida e a morte. Ainda nos dá um conselho: escolhe o bem para que vivas e vivas com abundância. O mesmo direito que Adão e Eva teve de escolher não comer do fruto, nós temos também. Não podemos fazer igual a eles, que escolheram provar do fruto do conhecimento do bem e do mal. E por isso hoje todo ser humano está, aleluia, predestinado ou direcionado a passar pela morte, menos aqueles que forem arrebatados vivos, como Elias e Enoque foram arrebatados vivos. Mas este jovem não teve escolha. Mas você tem a opção de escolher a vida, escolher Cristo, escolher servir a Ele e ser livre da escravidão de Satanás. Este jovem, o pai dele procurou socorro até com homens de Deus, porque os discípulos, fora Judas, Iscariotes, os outros, eram homens de Deus, mas não pôde encontrar ajuda. Muita gente está procurando ajuda com feiticeiro, com agoureiro, com gente do candomblé, com imagens de barro, de gesso, de todo tipo, procurando ajuda com vereador, ainda mais nesse ano de política, procurando ajuda com o prefeito, mas não procura ajuda da parte de Jesus, que é o nosso mantedor, o nosso sustentador, o nosso livrador, o nosso advogado fiel, o nosso guarda, o nosso salvador. Tudo que a gente precisa de bom, de auxílio, de socorro, Ele é para conosco. Então não procure ajuda com as pessoas erradas, no lugar errado, de modo errado. O pai dele não por maldade, mas procurou ajuda com os apóstolos, com os discípulos, porque era o que estava mais próximo dele. Talvez você pense assim também: não, mas o que está mais fácil para mim é ir na casa do macumbeiro, é ir procurar ajuda com o vereador, que é mais fácil do que eu me humilhar e buscar um Deus que eu nunca vi, mas que eu sei que existe. Busque a Deus. O apóstolo Paulo nos ensina: apresentai-vos as vossas causas, vossas petições, em oração e súplica perante Deus, e ações de graças ao nosso Deus. Jesus nos ensina: não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque a cada dia basta seu mal. Não se preocupeis com o que é vez de comer ou de vestir, porque o Pai Celestial sabe de tudo que vocês precisam. Ele cuida dos pássaros que não trabalham, cuida das flores que não fiam, que não fazem nada. Alimenta os pássaros, não deixe eles passar fome. Veste as flores mais bem vestidas do que a Salomão com toda a sua glória. Não vivais ansioso por nada. O Senhor nos ensina como é o manual, como é que nós devemos viver aqui nesta terra. A gente teima às vezes em viver da nossa forma, da forma que a gente aprendeu, da forma que a gente cresceu ou aprendeu no mundo. Não. É da forma que a palavra do Senhor manda. A Bíblia diz: obedecei os mandamentos do Senhor, suas leis, seus estatutos, e comereis o melhor dessa terra. Mas se não obedecer, também as pragas do Egito recairá sobre ti, sobre mim, sobre qualquer um que for desobediente à palavra do Senhor. E ele procurou os apóstolos, porque era mais fácil chegar aos apóstolos do que até Jesus. Mas não resolveram, não conseguiram expulsar aquela legião, aquela casta de demônio. Porque mesmo eles usando o nome de Jesus, eles não estavam preparados para enfrentar aquela casta de legiões. Tem situações, tem lugares que talvez você não esteja preparado para enfrentar. Então primeiro vá santificar. Primeiro viva na doutrina do corpo, da alma e do espírito. Obedeça a palavra do Senhor, para depois querer enfrentar legiões
que não é para qualquer pessoa enfrentar, tem que estar preparado. Para você ajudar alguém, primeiro você tem que estar preparado. Senão os dois ficam em perigo, tanto você como a pessoa que você vai ajudar. Então se prepare, Jesus diz, tem castas que só saem com oração e jejum, com santificação, não é só falando sai em nome de Jesus, não. Os filhos de Cefas tentaram fazer isso. Eu te expulso no nome de Jesus, te expulso no nome do Deus de Paulo. Os demônios disse, aleluia. Os demônios disse, a Paulo eu conheço, a Jesus eu também conheço, mas vós não sei nem quem vocês é. E deram a surra e saíram todos correndo sem veste, apanharam e ficaram envergonhados, apanharam dos demônios. Então a obra do Senhor é para quem está preparado, para quem santifica, não é para qualquer um. E o Pai chegou até aquele que pode resolver as nossas causas, até aquele que curou a mulher do fluxo de sangue, que ressuscitou a filha de Jairo, que ressuscitou a Lázaro depois de 4 dias de morto e sepultado, e ressuscitou o filho da viúva de Naim, que transformou água em vinho, que multiplicou 3 pães e 2 peixes, e mais de 5.000 pães e peixes para alimentar uma grande multidão, e ainda sobrou pães. Chegou até aquele que morreu, mas ao 3º dia ressuscitou com glória e poder, tomou a chave do inferno e a chave da morte. Jesus repreendeu aquele espírito imundo e disse, espírito mudo e surdo, saia dele e não entras mais nele, não entres mais nele. Eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E o espírito ficou agitado e clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. O espírito rebateu, mas teve que sair. A ordem do general tem que obedecer, querendo ou não, remungando ou não, rebatendo ou não, tem que sair. Não tem que ir contra a palavra de Deus. Se ele falou, até os demônios têm que obedecer, querendo ou não, têm que obedecer, são forçados a obedecer, porque o Senhor é o Todo-Poderoso. Aleluia. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Ali para aquele jovem foi como se ele tivesse nascido naquele dia, porque desde a sua infância ele já sofria com os demônios atormentando ele. Ele não tinha paz, mas no dia que ele teve um encontro com Jesus, ele teve paz. Ele caiu como se estivesse morto, mas Jesus levantou ele. E ali foi como se ele tivesse nascido de novo naquele dia, liberto, são. E os demônios não estavam mais com ele. E ele entendeu, a partir de agora eu vou ter paz. A partir de agora eu vou ter uma vida de verdade. Então se você vive atormentado, sem paz, perturbado, com a alma angustiada, perturbada, então procure ter um encontro com Jesus. Ele vai mudar a tua história, assim como ele mudou a história deste jovem que teve um encontro com ele. E se um exemplo, esse jovem tinha 22 anos, foram 22 anos de perturbação, dos demônios atormentando ele, escravizando ele. Mas a partir do dia que ele conheceu Jesus, aqueles 22 anos de perturbação ficou para trás. E ele foi como se tivesse nascido naquele dia novamente, para uma nova vida de paz e de tranquilidade e de liberdade. Então Jesus também, assim como ele libertou esse jovem das opressões malignas que cercava ele, que tentava matar ele todos os dias da vida dele, Jesus libertou ele. Jesus também quer te libertar e te dar uma vida nova, um novo nome, um nome que só aquele que recebe conhece, só aquele que receber esse nome conhecerá, um nome que ninguém conhece, uma coroa, uma morada celestial a qual o nosso ouvido nunca ouviu, nosso olho nunca viu, nossa mente nunca imaginou o quão bom é para nós. É tão bom que a nossa mente não consegue imaginar, o ouvido nunca ouviu falar.
de como ela é 100%, e nem os nossos olhos nunca viu a glória do Senhor, porque é bom demais que a nossa mente, nosso olho, nosso ouvido não consegue nem imaginar como ela. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. É o que eu falei. Os discípulos perguntou: por que não conseguimos, Senhor? O Senhor nos deu poder e autoridade para expulsar em teu nome. Já expulsamos demônio várias vezes, já ressuscitamos mortos, já curamos pessoas em teu nome. E por que agora não conseguimos? Porque há no mundo espiritual escalas. Há demônios que são mais fracos, outros que são mais fortes, outros que são líderes, que são príncipes no mundo espiritual. Como Jesus disse, este mundo jaz do maligno. Este mundo é do príncipe das trevas. Aleluia. Mas o reinado e o poder de Jesus. Jesus é o rei dos reis, então ele domina sobre todo príncipe, sobre toda potestade, seja ela potestade do bem ou do mal, que eu acho que só existe potestade do mal. Jesus domina sobre todos. Então até os príncipes malignos têm que obedecer a Jesus. E eles tinham enfrentado demônios até aquele dia de escala menor. Mas quando enfrentou aquela legião terrível, como aquela legião também do endemoniado gadareno, eles não puderam expulsar, porque eles não tinham vida de jejum e oração. Os fariseus perguntaram: os discípulos de João jejuam, nós jejuamos? Por que os teus discípulos não jejuam? Jesus disse: por que os teus discípulos não jejuam? E Jesus respondeu: enquanto o noivo está no casamento, os convidados não jejuam, mas quando a festa acaba, quando o noivo é retirado do casamento, aí eles começam a jejuar. Eu estou com eles, eu tenho poder e autoridade, então eles não precisam jejuar, porque eu faço a obra por eles, enquanto eu estiver aqui na terra. Mas quando for tirado da terra, aí eles vão ter que jejuar. E aí também eles vão ter poder e autoridade através do jejum, e da oração, e da santificação do corpo, da alma e do espírito. Então guarde essa palavra com muito temor, que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.